Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo referente à disciplina Matemática Discreta 2. E o tema do vídeo aqui é algoritmo de Kruskal. Então, gente, o algoritmo de Kruskal é mais um algoritmo que tem a finalidade, de se obter uma árvore geradora mínima a partir de um grafo que seja ponderado, e conexo, tá certo? Então, ele vai se somar ao algoritmo, que nós já trabalhamos aí, que tem a mesma finalidade, que é o algoritmo de Prim. Então, ele foi trabalhado aí em videoaulas passadas, aí na nova playlist da disciplina Matemática Discreta 2. Então, agora nós vamos fazer um outro procedimento, que às vezes você pode preferir um ao outro. Vale ressaltar, como eu mencionei lá quando eu apresentei o algoritmo de Prim, que ambos, Prim e Kruskal, eles são algoritmos duplamente ótimos. Em que sentido? No sentido de que eu vou fazer o menor número de etapas possível para chegar à resposta, e a resposta que eu vou obter vai ser a melhor possível também, vai ser a resposta ótima. Isso é uma coisa rara de se acontecer. Normalmente a gente tem algoritmos muito eficientes, mas que produzem respostas aproximadas, não são as respostas ideais, só próximas dela, ou algoritmos que são lentos e produzem a resposta ótima. E claro, você tem os casos que ninguém gosta, o algoritmo que é demorado e não produz uma resposta boa. Isso aí a gente deixa de lado, tá certo? Então, o algoritmo de Kruskal, ele essencialmente, do ponto de vista computacional, ele tem a mesma potência que o algoritmo de Prim, tá certo? Então, você escolhe o que mais se adequa ao que você precisa. Então, o procedimento dele é o seguinte, escolha uma aresta do grafo com peso mínimo. Em seguida, adicione sucessivamente arestas com peso mínimo que não formem circuitos simples com as arestas já presentes ou já escolhidas. Pare após adicionar n-1 arestas em que n é o número de vértices do grafo original. Certo? Então, gente, esse algoritmo aqui eu diria que ele tem um pouco mais de liberdade que o de Prim, porque aqui você vai escolhendo arestas de qualquer ponto do grafo. Claro que a restrição tem que ter o peso mínimo dentre as possibilidades e não pode formar circuito simples. Tá certo? Se formar um circuito, aí você pode pular com um peso um pouco maior, porque aquele peso mínimo não pode ser escolhido. Para a gente entender bem esse procedimento, vamos fazer um exemplinho, você vai ver que é bem tranquilo de se aplicar. Então, aplique o algoritmo de Kruskal para obter uma árvore geradora mínima associada ao grafo seguinte. Este aqui é um grafo de uma situação que nós abordamos tanto no início do estudo nosso de árvores geradoras mínimas, como também durante a abordagem do algoritmo de Prim. Então, no início, quando nós abordamos, nós fizemos lá meio que por chute. Chutamos lá duas possibilidades, escolhemos a menor dela como uma candidata à árvore geradora mínima. Aí, ao aplicar o algoritmo de Prim, nós obtivemos de fato uma árvore geradora mínima que, embora nossa forma de fazer por inspeção tenha chegado bem próxima, ainda não foi a resposta exata. Aqui a gente vai fazer um paralelo com o algoritmo de Kruskal. Vai pegar o mesmo exemplo e resolver por Kruskal para você comparar as metodologias utilizadas em cada um. Certo? Então nós temos aqui o seguinte, solução. Então, na solução aqui, gente, eu vou dividir em duas partes. Aqui eu vou fazer um esqueleto, começar com o esqueleto do nosso grafo. Somente os vértices, tá certo? Aqui vai ser Guarambi, são as cidades que participam, Feira de Santana, Salvador, Ilhéus, Vitória da Conquista, Jequié. Então são as cidades que participam ali. E à medida que a gente for escolhendo as arestas, nós vamos anotando a aresta aqui e o peso correspondente. E aqui desse lado eu vou botar aqui o passo, que vai ser o N, que eu estou seguindo, tá certo? O número de passos. A gente pode chamar, na verdade pode chamar de I, Até que vemos chamando de N, mas N não é nem tão bom, porque N é o valor máximo, aqui. Então o passo nosso, que vai ser I, e a aresta que vai ser escolhida em cada passo. E finalmente o peso. Porque o objetivo depois que eu escolher minha árvore geradora, ela tem que dar esse peso aqui mínimo. Certo? Então, gente, no primeiro passo, o algoritmo diz o seguinte: escolha uma aresta do grafo com peso mínimo. Então a gente vai olhar dentre todos os pesos que tem aqui, qual é aquela que tem peso mínimo. Olhando aqui rapidamente, 500 aqui, que é a aresta correspondente ao custo do link Salvador, Feira de Santana. Lembrando que isso aqui tinha a ver, lá no nosso exemplo, com o custo de links de comunicação. Então eu vou marcar aqui, 500, e vou botar aqui que foi o primeiro passo, foi Feira de Santana, Salvador. E o peso 500, ou o custo 500.
Aí a gente continua. Olhando os pesos restantes aqui, nós temos 800, 750, 700, 780, 720, 720, 680, ó, 680 até agora é o mínimo, 730, 720, 730. Então a gente vem para essa aresta aqui, ó. GQE Salvador. Vai ser o nosso segunda escolha. Certo? Então a gente marca ela no nosso desenho. Aí agora nós vamos para nossas próximas escolhas. Agora, a partir de agora tem que tomar cuidado porque eu já posso fechar circuito. Né? Perceba que se eu escolher, eu não posso mais escolher a aresta Feira de Santana GQE, né? Porque senão eu fecho circuito e isso vai contra o problema. O procedimento, digamos assim. Então, gente, o que acontece? Nós temos aqui o seguinte. As possibilidades restantes de peso são 800, 750, 700, ó. O menor até agora, 780, 720, 720 aqui, Vitória da Conquista Ilhéus, 730 aqui, GQE Ilhéus, 730 aqui. Então, o 700 aqui de Guanambi e Vitória da Conquista, ele vai ser o quê? A nossa escolha. Dentre os restantes, fora esses dois, ele é a menor. Então, na terceira escolha aqui, nós temos Guanambi, Vitória da Conquista com um peso de 700. O que acontece? Aí eu começo a perceber que eu não tenho mais outros 700 e tenho o valor maior que vem depois é o 720. Aí tem três possibilidades. Essa, mas essa não pode, porque fecha o circuito. Esta aqui, GQE Vitória da Conquista, e essa aqui, Ilhéus Vitória da Conquista. Aí a gente vai escolher qual? Aí a gente pode ir por ordem alfabética. Ilhéus e GQE, ambos vão para a Vitória da Conquista. Qual letra vem antes? A, B, C, D, F, G, H, I, J. O I vem antes. Então a gente vai escolher primeiro esta aqui. E se for o caso, a gente escolhe uma outra etapa, essa aqui. Então vai ser Ilhéus, Vitória da Conquista. Lembrando que aqui a gente tenta ser sistemático. Certo? Então eu vou escolher essa aresta aqui. Né? Na quarta etapa vai ser Ilhéus, Vitória da Conquista, a um custo de 720. Então marco ela aqui. Aí o que acontece? Agora nós temos que completar, né, na nossa última etapa. Por que última? Porque a gente para após n-1 etapas, onde n é o número de vértices. Qual a quantidade de vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se são 6 vértices, a gente precisa adicionar 5 arestas para ter uma árvore geradora mínima. Então eu já sei que eu vou parar nessa quinta etapa aqui. Mas olha só. Aí agora o que acontece? Eu ainda estou no 720. Eu percebo que esse não pode e esse já foi escolhido. Falta esse. Esse aqui pode? Pode. Então eu escolho GQE Vitória da Conquista. Certo? Que tem um custo de 720. Deixa eu anotar aqui também o outro que eu não tinha anotado. Então, GQE Vitória da Conquista a um custo de 720. Vamos fazer nossa soma mínima para a gente conferir, né? Você pode voltar aí os vídeos anteriores e ver, né, qual o valor que a gente obteve em cada situação. Mais 680, mais 700, mais 720, mais 720. E deu 3.320. Exatamente a resposta que a gente obteve lá quando usou o algoritmo de Prim. Então nós temos um custo de R$ 3.320. Certo? Lembrando que os custos nesse exemplo aí eram valores, né, de aluguel desses links de comunicação entre filiais, né, de uma certa empresa. Né? Digamos assim, acho que era isso. Centros empresariais, melhor dizendo. Então tá aí, gente. Tá aí a aplicação do algoritmo de Kruskal. Né? Eu, particularmente, né, numa situação aberta, manualmente falando, eu até prefiro o algoritmo de Kruskal, porque dá essa liberdade. Você vai escolher em qualquer ponto do gráfico com a restrição clara, de não poder escolher para fechar circuito. Mas essa já tinha no de Prim também. Mas, claro, eu não estou induzindo ninguém a escolher um ou outro. Né? Mas, computacionalmente, pode ser que o de Prim seja mais fácil de programar. Então, aí, cada um vai atender a uma demanda diferente. Tá certo? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, qualquer dúvida, é só colocar nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.